Só uma pergunta aqui, então. Por exemplo, no texto de Mateus 18, a gente vai ter: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. É o caso de uma pessoa desigrejada exortando a outra a sair do erro. Mas agora vamos lá. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Até aí tudo bem. Exatamente. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou outros dois. E se ele não ouvir a igreja, mais tarde a gente vai ler nas escrituras, seja para ti um pagão ou um publicano. Posso falar um pouquinho agora, então, pessoal? Eu tô meio de escanteio. Pode sim, deixa eu só completar aqui o raciocínio. Então, assim, como é que uma pessoa desigrejada veria essa questão de uma pessoa que recusa um irmão individualmente, né? Que aí até então tudo bem para uma pessoa desengrejada, para outra desengrejada. Mas como fica, então, essa questão da recusa da igreja sendo visto como pagão primeiro que desigrejado não existe. Todos nós que seguimos os ensinamentos de Cristo somos a igreja. Então não tem como eu sair de mim mesmo e ser um desigrejado. Isso é um apelido que o sistema religioso colocou, assim como a seita do Nazareno. Agora, quando eu encontro pessoas que seguem o ensinamento de Cristo, da mesma forma, em espírito e em verdade, você pode considerar essa pessoa igreja. Você é uma igreja. Então, se eu recorrer a você, eu estou recorrendo à igreja. Se eu recorro a vocês dois, estou recorrendo à própria igreja. Quando ele fala onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ele não está falando de um monte de membros, 50, 100 pessoas que nem se conhecem. Ele está falando a respeito de uma família. Passa pro Diego. Entendeu? Eu só quero deixar ele claro tem até umas coisas anotadas aí. Eu quero deixar claro o seguinte: agora o debate é cada um por si, Deus por todos. Não é mais Diego e Thiago contra mas Thales nunca e foi. Lucas, não. Tá? Mas nunca foi. Agora é cada um por si, Deus por todos. Vamos lá. Thales falou sobre o cano. Eu peguei uma canetinha aqui, tá, pessoal? Thales falou sobre o cano. Aí ele falou de outras cartas, mas ele não apresentou. Você precisa apresentar essa outra carta. Ele fala que outrora escreveu a Corinto. Onde está essa carta? Em 1 Coríntios. Você quer o texto exato? Não, fica tranquilo. Por que ela não é inspirada, essa carta? Tá, fica tranquilo. Ele fala de uma carta que ele não tem como apresentar. Você não tem como apresentar a carta. Não tô falando texto. Você não tem como apresentar a carta. A carta você não tem como apresentar. O que é que nós entendemos e o que é claro nas escrituras? Você concorda comigo, o Lucas concorda comigo. E ele com certeza vai concordar. Os apóstolos, os 12, tinham poder doutrinário na igreja. O que os apóstolos escreviam era doutrina. E o que ensinava oralmente? Era doutrina também. Mas negativamente, era certo? Doutrina também. Ou era inspirado? Era doutrina também. Não, calma aí. Mas faça uma distinção entre infalibilidade e inspiração. Você consegue distinguir isso? Você é teólogo? Consigo, claro. Então qual que é a distinção? Infalibilidade... Nesse nível a gente vai, vamos lá. Infalibilidade e inspiração. Faça essa distinção. Vamos lá. Os apóstolos eles eram doutrinariamente tanto infalíveis como inspirados. Mas inspirado é algo momentâneo quando ele está escrevendo em um momento. Por exemplo, ele vai escrever para a avó dele, ele não vai ser um escrito inspirado, certo? Então é algo momentâneo, é uma revelação nós divina. Estamos falando de doutrina eclesiástica. É um fato sobrenatural. Nós estamos falando de doutrina eclesiástica. Nós estamos falando de eclesiologia. O que tem? Nós estamos falando de eclesiologia. Toda vez que o colégio apostólico ou um apóstolo, ele passava uma doutrina para a igreja, aquela doutrina era válida, independente de qualquer coisa. Sim, e daí? Pronto. Só que infalibilidade... Quando ele ensina oralmente, ele é inspirado oralmente? Ele era inspirado oralmente, falando para a igreja. Então tudo era revelação. Falando para a igreja, sim. Então há um critério externo às escrituras, infalível. Que são os apóstolos. Sim, então a tradição oral, então não é só a escritura. A tradição oral dos apóstolos, não a que você defende hoje. Qual que eu defendo? Não a que foi inventada. Qual que foi inventada? A tradição, imagem, Maria Corredentora. E como é que tu sabe que foi inventada? Oi? Como é que tu sabe que isso aí não foi ensinado oralmente, assim como o cânon? Me mostra como que isso foi. Me mostra aí, cadê o documento? Qual documento? Documento do quê? De que isso aí foi ensinado oralmente pelos apóstolos. Mas cadê o documento do cânon? Do próprio cânon? Eu já te falei. Os apóstolos documentam o cânon. Os apóstolos documentam o cânon. Cadê esse documento? Os apóstolos são o documento vivo do cânon. Eles são o documento vivo. E os apóstolos tudo que os apóstolos escreveram é canônico. Tudo que eles escreveram é canônico. Toda a tradição apostólica. Prova pra mim. Tudo que eles escreveram é canônico, mas onde que está o cânon nas escrituras? Mim que a Assunção de Maria foi um ensinamento apostólico. Só uma coisa, antes que a gente mude. Um pai da igreja? É que eu fiquei... Nossa, mas a gente tá mudando o tema do debate. Não, já mudou há muito tempo, eu fiquei meia hora calado. Mas, rapidinho. Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Vocês vão ter que mostrar pra mim um apóstolo ensinando a Assunção de Maria. Um apóstolo. Vamos lá, rapidinho. Tá, e você vai ter que mostrar pra mim um apóstolo dizendo que Hebreus é inspirado. E pelo amor de Deus. Dizendo que a carta Filémon é inspirada. E pelo amor de Deus. Você tem que mostrar isso aí também. E pelo amor de Deus. Não vem fazer aquela analogia com Apocalipse 12 não, porque aquilo ali é matar a exegese. Vamos lá. Você falou dos 24 anciões. Você acha mesmo que lá no céu, e eu não quero ser grosso, mas você acha mesmo que lá no céu tem 24 pessoas com as salvas de todas as orações? Você está desconsiderando o estilo literário do livro de Apocalipse.
que é um livro que tem que ser lido dentro do estilo literário. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, ele está expressando realidade. Você imagina um índio que nunca teve acesso com um homem branco, ele vê um avião pousando lá, um helicóptero pousando, as pessoas descendo do helicóptero, depois as pessoas entrando, ele chega na tribo e ele vai falar o quê? Eu vi um passarinho grande e comia a pessoa e cuspia, etc. Então é a linguagem que o autor está usando, não é algo factual que nós temos que tomar aquilo como sendo literal, tá bom? Vamos lá. O Tiago falou de templo, mas Jesus disse que aquele templo não deveria ter sido construído. Mas Jesus diz claramente, casa do meu pai, Bet-Aba, casa... Não, eu já te passo a palavra pra vocês aí. Casa do meu pai. Não, eu complementei, Diego. Eu falei que ele, ali na frente, ele disse que reconstruiria esse templo, que é a casa do pai, em 3 dias. Mas ele falava do corpo dele. Ele não tava falando do templo físico. Falava... Não, mas no momento que ele tava dentro do templo... Ele falou que Cristo tava ensinando dentro do templo, sendo que ele tava quase sendo apedrejado. O texto é claro, ele entrou lá pra expulsar os cambiadores, bateu lá, virou mesa, pegou chicote, etc. E lá dentro ele falou, vocês fazem da casa do meu pai covil de salteadores, vocês fazem da casa do meu pai mesa de negócio. Aonde é que as pessoas estavam fazendo mesa de negócio? Dentro de Jesus? Não. Estava fazendo negócio dentro do templo. Mas Hebreus 10 primeiro diz que o Antigo Testamento é uma sombra pro Novo. Aí, Tales falou de sucessão... Ele tá fazendo a figuração ao corpo. De sucessão apostólica. Né? De sucessão apostólica. Só que nessa sucessão apostólica, então não existe papa. Porque o primeiro papa, segundo vocês, Pedro, ele nunca se chamou de papa. Muito pelo contrário, ele usa o termo presbítero. Eu que sou presbítero como vocês. E vocês admitem que o presbítero é, eclesiologicamente falando, um cargo inferior ao cargo de papa. Bom, vamos lá. Aí, para finalizar aqui, o Tiago falou assim, porque vocês vão para... vocês não podem ir à igreja. Não existe uma expansão física. Só que quando você vai ver as cartas dos apóstolos, diz assim, a igreja que se reúne em tal lugar. A igreja que se reúne em tal lugar. A igreja de Coríntio. Quando você pega as 7 cartas de Apocalipse, diz a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Atira. Ninguém é igreja sozinho. Igrejas são um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Essa palavra aí. Põe 5 minutos aí pra gente... Isso, continuar cronometrando. Depois, né? Isso. Pois bem, o Diego ele me perguntou então assim, você acha mesmo que lá no céu tem 24 anciãos? Foi essa a pergunta. Não sou eu que acho, as escrituras falam isso. Falam justamente que, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus Cristo. Você vai concordar conosco. Cada um tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E sou eu que estou interpretando esses 24 anciãos arbitrariamente, agora no século XXI, como sendo santos intercessores? Não sou eu. Reitero, quem faz essa interpretação é o santo do século III, São Vitorino de Petô, no comentário ao Apocalipse, capítulo 4. Ele vai dizer justamente que eles, os anciãos, são os 24 pais, 12 apóstolos e 12 patriarcas. Então, novamente, eu apelo à autoridade dos pais da igreja pré-nicenos, que vocês não podem nem dizer que já eram paganizados, que já eram depois de Constantino. Além disso, também você citou, Pedro nunca se chamou de papa. Eu não quero entrar nessa discussão, que a gente já vai para esse já misturou tema. Tudo já. Exatamente. Mas assim, a questão não é essa. A questão é que Pedro já era considerado bispo de Roma. Tanto é que a gente tem as listas dos pais da igreja, principalmente os pré-nicenos como Egesipo, a gente também tem Irineu de Leão, narrando que São Pedro foi bispo de Roma. A gente tem toda a cadeia de bispos de Roma através de Santo Irineu de Leão. E assim, Santo Irineu de Leão, ele era discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João Evangelista. Ou seja, a gente está falando de alguém que conheceu São Policarpo, que era justamente amigo de São João Evangelista. Inclusive, algo para ele responder, por que pré-Constantino, no século II, um cristão primitivo diz que toda a igreja deve concordar com Roma, né? Vocês poderiam falar sobre isso, é interessante. Você vê que desde a era apostólica, a igreja de Roma, Santo Irineu de Leão, Santo Inácio de Antioquia, vale entrar nesse tema agora já, né? Ele é discípulo direto de São João, apóstolo, certo? E ele escreve várias cartas no martírio dele, né? 7 cartas. E a única que ele não repreende é de Roma. Ele diz que não é Pedro e Paulo para julgá-la. É curioso. E que ela preside na caridade. Ele se refere à igreja de Roma, as pessoas de Roma que seguiam a Cristo, ou ao Império Romano? Não, a igreja de Roma. A igreja é direcionada à igreja que está em Roma. E por que ele fala que não é Pedro e Paulo para julgar? Porque quem vai julgar os romanos é o Papa. Okay? Ele falou, né? Onde que tem... Mas qual Papa?
Provavelmente na época era Clemente. Porque ele tá perguntando qual que vai julgar. Que você falou que... Você falou que é o Papa, qual deles? Não, na época de Santo Inácio era Clemente. Você falou que vai julgar Roma, é o Papa, qual deles? Essa é a pergunta dele. Qual Papa? O Papa atual, né? Que tá no pontificado. Não, eu não tô entendendo. Você falou que Pedro. Você falou que ele disse que Pedro e Paulo não iriam julgar. Não, ele não é Pedro e Paulo pra julgar, porque ele tava mandando várias cartas a várias igrejas repreendendo, você falou né? Ele era bispo de Antioquia. Ele falou que e aí ele manda uma carta pra Roma e ele fala: eu não sou Pedro e Paulo pra julgá-los. Exato, eu não sou Pedro e Paulo pra julgá-los. Entendi. Ele não tinha autoridade. Você tava falando meio que escatologicamente, por isso que ele perguntou. Rapidinho, sobre a Assunção de Maria, né? Ele falou: me mostra um apóstolo que ensinou a Assunção de Maria. Bom, eu quero ver você mostrar todos os apóstolos dizendo que todos os inscritos do Novo Testamento são inspirados. Onde que está um apóstolo falando que a carta Filémon é inspirada, né? E é óbvio que isso veio da tradição oral. É muito simples. E como a gente vê os pais da igreja, eles acreditavam na Assunção de Maria, como diz Epifânio. E mais, Epifânio ele nem contesta a Assunção de Maria, por mais que ele tenha dúvida. É diferente de contestar. Então ele já sabia que aquilo era uma doutrina comum e que muitas pessoas acreditavam piedosamente antes de ser dogmatizado. Isso daí em 300 depois de Cristo.